Meus irmãos, que bom ter você aqui. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse propósito maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver juntos, né? Jejum de Daniel. Glória a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de invocarmos juntos a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que aquilo que nós nos unimos na terra também será unido lá no céu. Então nós estamos unidos buscando ao Senhor e com certeza os céus está se movendo ao nosso favor. Tenha convicção disso. E hoje eu quero falar justamente sobre convicção. Quero trazer aqui uma brevíssima reflexão sobre Neemias, sobre esse homem de Deus que muito nos inspira. A Bíblia diz que Neemias, ele estava exilado lá na cidadela de Suzã, na Babilônia. Neemias servia ao rei e ali estava ele quando de repente chegaram algumas pessoas de Jerusalém. E ele foi perguntar como estava Jerusalém. E a notícia que Neemias teve não foi uma notícia agradável. Ele ouviu que Jerusalém estava em ruínas. Ele ouviu que os irmãos que ali estavam em grande miséria. Os muros da cidade estavam destruídos, a cidade estava vivendo um caos e os irmãos estavam ali em sofrimento. E a Bíblia diz que Neemias, ele se comoveu com aquilo. No capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, me lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias recebeu aquela notícia desagradável e a Bíblia diz que Neemias, ele não soube o que fazer. Então, o que foi que ele fez? Primeiramente, ele se assentou. Ele entendeu, está fora do meu alcance fazer alguma coisa. Não sei o que fazer, estou aqui exilado, longe da minha terra, longe dos meus parentes, longe da minha terra natal, não posso fazer nada. Se assentou, respirou fundo, chorou, se lamentou, mas ele também jejuou e orou. E a Bíblia diz que ele, no meio daqueles dias ali, no meio daquele período ali, que ele estava jejuando, buscando a Deus em prol daquela situação, a Bíblia diz que o rei olha para ele determinado dia que ele vai servir o rei olha para ele e pergunta, ô Neemias, o que você tem? Você não está doente? Por que está assim o teu semblante? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Aí ele conta para o rei o que estava acontecendo e o rei pergunta, mas o que você quer? Qual é o seu desejo? Aí ele fala do desejo dele e o rei, movido ali com certeza pelo Espírito de Deus, o rei permite que ele vá para Jerusalém, que ele tenha tudo o que ele necessite ali, autoriza, faz cartas para ele, fala pode ir, ele vai. E aí estava com ele um grupo de pessoas que estavam no mesmo propósito, pessoas comprometidas, esse é o segredo, comprometimento com o reino de Deus. Ele foi, mas também alguns inimigos estavam insatisfeitos com aquilo, porque os inimigos de Jerusalém, os inimigos do povo de Deus, não queriam que Neemias buscasse o bem daquele lugar e daquelas pessoas e começaram a tramar contra Neemias e tentaram por diversas vezes tirar Neemias do propósito. Mas quando nós temos convicção do chamado de Deus, faz toda a diferença, gente. Nós precisamos ter convicção do que Deus tem para a nossa vida. Precisamos ter convicção de quem nós somos, quem é Deus. E Neemias, no capítulo 6, versículo 3, nos dá uma grande lição. Essa última aqui, desses homens, foi o quê? Foi tramar contra ele para tirar ele daquele propósito. Enviaram mensageiros para ele. Ele lá empenhado, fazendo a obra e tal. A Bíblia fala que Deus esforçava as mãos de Neemias, Deus esforçava as mãos dos que estavam trabalhando. Deus animava o coração, sabe? Fez ali o coração do povo ser um só coração acerca daquela obra. E a Bíblia diz que mandaram mensageiros para Neemias e falaram, desçam, nós queremos nos encontrar contigo, venham. Mas na verdade eles queriam fazer mal com Neemias. E no versículo 3, Neemias, ele dá uma resposta muito firme. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de forma que não poderei deixar essa obra e fosse ter convosco. E no versículo 4 diz que eles enviaram o mesmo pedido, a mesma mensagem, 4 vezes. Mas 4 vezes Neemias respondeu da mesma forma.
Sabe o que isso quer dizer? Seja firme. O inimigo, ele não vai desistir de primeira. Eu fui lá, ela não deu chance. Eu vou desistir. Não, ele vai insistir. Mas a diferença é o seu posicionamento. Entenda e mostre para ele, em nome de Jesus, que você está empenhado numa grande obra, em nome de Jesus. E você vai ver que assim como Deus foi com Neemias, Deus vai ser contigo também. A Bíblia diz que Neemias conseguiu o intento dele, que era reconstruir os muros de Jerusalém. A boa mão do Senhor foi com Neemias e a boa mão de Deus também será contigo em nome de Jesus. Apenas permaneça, não desista em nome de Jesus. Seja firme, convicto daquilo que Deus colocou no seu coração e com certeza o nome do Senhor será grandemente glorificado. Que Deus te abençoe. 5º dia para a glória de Deus e vamos permanecer firmes para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.